Você já percebeu que o livro de Mórmon ensina uma doutrina completamente diferente daquela pregada pelo mormonismo moderno? Enquanto a Igreja Sud ensina que a salvação depende de templos, ordenanças e um complexo sistema de regras e rituais, o livro de Mórmon ensina algo muito mais simples. A salvação vem pela graça, e as obras não são um requisito para alcançá-la, mas sim o resultado natural da conversão, o reflexo de quem já nasceu de novo em Cristo. Isso por si só já seria uma enorme contradição, mas há algo ainda mais problemático. O plano de salvação no livro de Mórmon não se parece nem com o mormonismo atual, nem com o judaísmo da época de Cristo. Então, de onde ele veio? Neste vídeo, vamos analisar como o livro de Mórmon reflete muito mais o metodismo do século XIX do que qualquer tradição judaica ou cristianismo primitivo. E o mais chocante, se o livro de Mórmon estiver correto, então as doutrinas do mormonismo moderno estão equivocadas. Mas se as crenças do mormonismo moderno forem verdadeiras, então a doutrina do livro de Mórmon se torna insustentável. Fique comigo até o final, porque as evidências que vou apresentar podem transformar sua compreensão tanto do livro de Mórmon quanto da origem da doutrina mormonista. Vamos lá! Em Joseph Smith História, capítulo 1, versículo 8, Joseph relata que, durante o período de intensa agitação religiosa onde morava, sentia inclinação pelo metodismo. Com o correr do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles. Esse detalhe é crucial porque, como veremos nesse vídeo, os povos nefitas descritos no livro de Mórmon apresentam características muito mais alinhadas com a cultura metodista do século XIX do que com a cultura judaica, a qual supostamente pertenciam. Antes de analisarmos os conceitos teológicos do livro de Mórmon e como o povo nefita tinha características muito marcantes dentro da cultura metodista do que da cultura judaica, é essencial compreendermos as crenças metodistas. O metodismo foi fundado pelos irmãos John e Charles Wesley, que eram padres da Igreja da Inglaterra. Sua teologia enfatizava experiências religiosas transformadoras, experiências que, como veremos, refletem diretamente as conversões descritas no livro de Mórmon. Em um artigo chamado O Coração Aquecido de Wesley, em Aldersgate, Mark K. Olson cita John Wesley descrevendo sua experiência de conversão. À noite, fui muito relutantemente a uma sociedade na Aldersgate Street, onde se lia o Prefácio à Epístola aos Romanos, de Lutero, capítulo 4, versículo 9. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E uma garantia me foi dada de que ele havia tirado meus pecados, até mesmo os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Logo após essa experiência, Wesley compartilhou com confiança sua nova fé com o grupo e, mais tarde naquela noite, visitou seu irmão Charles, exclamando triunfantemente: "Eu creio." Esse evento, conhecido como o Coração Aquecido, marcou uma transformação profunda. Wesley passou de alguém hesitante para alguém convicto e cheio de fé. Esse padrão de conversão, uma experiência intensa seguida de uma mudança imediata, é exatamente o que encontramos no livro de Mórmon. Por exemplo, em Alma 36, vemos a conversão de Alma, o filho. De perseguidor da igreja, ele se torna um dos seus maiores defensores. Nos versículos 18 a 20, Alma descreve seu processo de redenção. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és o Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Essa experiência não apenas transformou a alma, mas também despertou nele o desejo imediato de compartilhar sua fé, assim como Wesley após a sua conversão. Em Alma 36, versículo 23, ele declara: mas eis que meus membros recobraram as forças, e levantei-me e declarei ao meu povo que eu havia nascido de Deus. Esse conceito de nascer de Deus e ter uma mudança radical de comportamento reflete exatamente o ensino metodista do novo nascimento, onde a graça de Cristo transforma o indivíduo sem a necessidade de rituais ou cerimônias. Outro exemplo está nos filhos de Mosias, que, em Mosias 27, passam por uma conversão semelhante. Eles estavam em grande agonia de alma, mas, ao receberem a misericórdia de Deus, se tornaram completamente transformados. Mosias, capítulo 27, versículo 24, reforça essa experiência dizendo:
Pois disse ele: arrependi-me de meus pecados, e o Senhor redimiu-me. Eis que nasci do Espírito. Essa expressão, nasci do Espírito, é central na teologia metodista, como disse. No século XIX, os metodistas ensinavam que a regeneração espiritual era essencial para a salvação. No Sermão 45 de John Wesley, declara: se quaisquer doutrinas, dentro do círculo do cristianismo, podem ser propriamente chamadas fundamentais, estas serão, sem dúvida, duas: a doutrina da justificação e a do novo nascimento. A primeira relacionando-se com a grande obra que Deus faz por nós, perdoando nossos pecados. A última referindo-se à grande obra que Deus opera em nós, renovando-nos a natureza decaída. Quanto ao tempo, nenhuma delas tem a primazia. No momento em que somos justificados pela graça de Deus, pela redenção que há em Jesus, somos também nascidos do Espírito. Mas, em ordem de pensamento, como é de uso expressar-se, a justificação precede ao novo nascimento. Primeiro, concebemos sua ira apartando-se de nós e depois seu Espírito operando em nossos corações. Ou seja, a salvação, segundo Wesley, ocorre pela fé e pelo novo nascimento espiritual, exatamente como o livro de Mórmon descreve as conversões de alma e dos filhos de Mosias. Após sua redenção, os filhos de Mosias passaram a pregar a necessidade do novo nascimento para todos. Mosias, capítulo 27, versículo 25 diz: e o Senhor disse-me: não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Aqui surge um grande problema. Como um grupo de nefitas, vivendo supostamente 100 anos antes de Cristo, poderia ensinar um conceito que Jesus só apresentaria séculos depois a Nicodemos, conforme João 3, versículo 3, sobre o nascer de novo? A resposta é evidente. Os nefitas não conheciam esse ensinamento, mas o autor do livro de Mórmon sim. E ele estava familiarizado com o metodismo do século XIX, onde o novo nascimento era um conceito central. O que acontece em seguida? Exatamente o que vemos nos relatos metodistas da época. Os filhos de Mosias, agora nascidos de novo, sentem um forte desejo de pregar o evangelho. O versículo 36 confirma essa mudança. Assim foram instrumentos nas mãos de Deus, para levar a muitos o conhecimento da verdade, sim, o conhecimento de seu Redentor. A estrutura da conversão dos filhos de Mosias segue o mesmo padrão das experiências de conversão metodistas, uma transformação dramática, um senso imediato de missão e a pregação da salvação pela graça. Essa transformação e o conceito de redenção pela graça são reafirmados em Alma, capítulo 5, versículos 7 e 9, que diz: eis que ele lhes transformou o coração, sim, despertou-os de um profundo sono, e eles despertaram para Deus. Estavam cingidos pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno, e uma destruição eterna esperava-os. E novamente pergunto: foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Digo-vos que sim, foram soltas e suas almas expandiram-se e cantaram o amor que redime. E digo-vos que estão salvos. É isso mesmo, a Escritura diz que, após essa experiência espiritual, eles estavam salvos, eles já se sentiam redimidos pela graça de Cristo. Essa ênfase na salvação pela graça, sem a necessidade de templos, rituais ou ordenanças adicionais, é idêntica à doutrina metodista da justificação pela fé. No site da Igreja Metodista, encontramos a seguinte declaração: somos reputados justos perante Deus somente pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por fé e não por obras ou merecimentos nossos. Portanto, a doutrina de que somos justificados somente pela fé é muito sã e cheia de conforto. Isso levanta uma questão crucial. Por que o livro de Mórmon reflete tão fortemente a teologia metodista do século XIX, em vez de uma tradição judaica antiga? Se os nefitas eram descendentes de judeus, por que seu entendimento da salvação parece vir diretamente do protestantismo moderno? Essas semelhanças levantam uma bandeira vermelha. Se o livro de Mórmon fosse realmente um registro antigo, esperaríamos encontrar uma teologia baseada na lei mosaica e nos costumes judaicos da época. No entanto, o que encontramos é uma doutrina alinhada com o metodismo do século XIX, a corrente religiosa com a qual Joseph Smith teve contato direto. As boas obras são um reflexo natural de quem vive dentro da graça de Cristo. O livro de Mórmon registra que Alma, o filho, os filhos de Mosias e outros personagens convertidos passaram por uma transformação radical. Eles não tinham mais o desejo de praticar o mal. Isso é estar na graça de Cristo. Isso é produzir boas obras. Essas boas obras, no entanto, não são a causa da salvação, mas sim uma evidência de quem aceitou a graça de Cristo. No dia do julgamento, essas obras servirão para justificar aqueles que viveram de acordo com essa graça. Por outro lado, a Bíblia faz uma distinção clara entre boas obras e obras da lei, algo que é muito confundido dentro do mormonismo. Paulo condenava as obras da lei, que consistiam em rituais e cerimônias da antiga aliança.
Na igreja primitiva, muitos estavam confusos se deveriam continuar apegados a essas práticas, como a circuncisão, as leis alimentares e as ordenanças do templo. No templo judaico, os rituais incluíam sacrifícios de animais e um intercessor humano entre Deus e o povo, que era o sumo sacerdote. Apenas ele podia entrar no Santo dos Santos, o local mais sagrado onde Deus se manifestava. Mas com a morte de Jesus, tudo mudou. Em Mateus capítulo 27, versículo 51, registra um evento simbólico profundo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu separava o Santo dos Santos do restante do templo. Somente o sumo sacerdote podia atravessá-lo, uma vez por ano, no Yom Kippur, para a expiação dos pecados. O fato de o véu ter se rasgado simboliza que, com o sacrifício de Cristo, o acesso a Deus foi aberto para todos, sem a necessidade de templos, rituais ou intermediários religiosos. Jesus se tornou o único mediador entre Deus e os homens, inaugurando uma nova aliança. Essa ideia é reforçada pelas próprias palavras de Cristo, em João capítulo 2, versículo 19, que diz: "Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei." Ele não estava falando do templo físico, mas de seu próprio corpo. Seu sacrifício eliminaria a necessidade dos antigos rituais, dando um significado espiritual mais profundo ao templo. Paulo também enfatizou isso em Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 16. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta feitura. Aqui, ele explica que o verdadeiro sumo sacerdote não era mais um líder humano no templo terreno feito por mãos, mas sim Cristo, que ofereceu seu próprio sangue como redenção eterna. Paulo continua: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza da novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. As obras mortas mencionadas no versículo 14 são exatamente os rituais do templo, sacrifícios, cerimônias e ordenanças que perderam a sua validade com Cristo, sepultando assim os ritos do Velho Testamento. Essa transição é claramente resumida em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essas obras da lei incluíam a circuncisão, as leis dietéticas, os festivais religiosos e as ordenanças do templo. Todas práticas que, segundo Paulo, não eram mais necessárias. Paulo reforça essa ideia em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se as obras da lei não salvam, então que tipo de obras são mencionadas no Novo Testamento? Tiago responde essa questão em Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 18, dizendo: se um irmão ou irmã estiverem nus e com falta de alimento, e alguém disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que aproveita? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. As obras que Tiago menciona não são rituais religiosos, mas ações que demonstram um coração transformado, ajudar os necessitados, amar ao próximo e viver em retidão. Tiago, capítulo 1, versículo 27, reforça esse ponto ao definir a verdadeira religião. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Isso deixa claro que o foco das boas obras é a caridade e a transformação moral, não ritos cerimoniais. Agora que compreendemos essa distinção entre obras da lei e boas obras, vejamos como o metodismo e o livro de Mórmon ensinam a mesma doutrina. O site oficial da Igreja Metodista define sua visão sobre as boas obras. Posto que as boas obras, que são o fruto da fé e seguem a justificação, não possam tirar os nossos pecados, nem suportar a severidade do juízo de Deus, contudo, são agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo. Elas nascem de uma viva e verdadeira fé. Tanto assim que uma fé viva é por elas conhecida como a árvore o é pelos seus frutos. Ou seja, as boas obras são um reflexo da fé genuína, mas não o meio da salvação. Isso se encaixa exatamente com a teologia do livro de Mórmon. A visão metodista também rejeita o conceito de obras de superrogação, a ideia de que podemos fazer mais do que é exigido por Deus. Eles citam Lucas, capítulo 17, versículo 10, onde Jesus ensina: quando tiverdes feito tudo o que vos manda, dizei, somos servos inúteis. Coincidentemente, essa mesma frase aparece no livro de Mórmon, na boca do rei Benjamim. Em Mosias, capítulo 2, versículo 21, reforça essa ideia.
Se servirdes ao que vos criou desde o princípio, ainda assim sereis servos inúteis. Isso enfatiza que nenhuma obra pode tornar alguém digno da salvação. Ela vem unicamente pela graça de Cristo. Mas essa graça não garante salvação automática. Tanto o metodismo quanto o livro de Mórmon ensinam que é necessário perseverar até o fim. Em 2 Nef, capítulo 31, versículo 19 ao 20, lemos: Depois de haverdes entrado nesse caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo teria sido feito. Eis que vos digo, não. Porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes e perseverardes até o fim, tereis vida eterna. Isso se encaixa com a doutrina metodista da possibilidade de apostasia. O site metodista afirma: depois de termos recebido o Espírito Santo, é possível apartar-nos da graça recebida e cair em pecado, e pela graça de Deus, levantar-nos de novo e emendar nossa vida. Ou seja, a salvação não é garantida de uma vez por todas. É necessário continuar firme na fé. Mas enquanto você está sob a graça, você está literalmente salvo. Por fim, Alma 41, versículo 3, ensina que, no julgamento, seremos recompensados conforme nossas boas ou más obras, mas sem exigir rituais ou ordenanças. Se suas obras foram boas nesta vida, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. Se suas obras são más, ser-lhes-ão restituídas para o mal. Isso reforça que a doutrina do livro de Mórmon é completamente incompatível com a ênfase mórmon moderna em templos, ordenanças e rituais para a salvação. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, estabelece um princípio claro sobre o destino da humanidade após a morte. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O livro de Mórmon ensina essa mesma doutrina, sem qualquer menção a um estado intermediário, como o purgatório ou o mundo dos espíritos. Diferente da doutrina mórmon moderna, ele não apresenta um período após a morte, onde os mortos possam receber o evangelho e se arrepender. Pelo contrário, ele ensina que o julgamento é imediato e que a oportunidade de salvação existe apenas nesta vida. Isso fica evidente em Alma, capítulo 34, versículo 31 a 34, que diz: Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Ou seja, nenhum labor após a morte poderá ser executado. E o versículo 34 diz: Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não, não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo, quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Em Elamã, capítulo 13, versículos 36 e 38, também afirma: se nos houvéssemos arrependido no dia em que o Senhor nos enviou sua palavra, o versículo 38 diz: Mas eis que vossos dias de provação se passaram. Procrastinastes o dia de vossa salvação até que se tornou, para sempre, demasiado tarde, e vossa destruição é certa. Essa doutrina contradiz diretamente o ensino sude moderno sobre batismo vicário e a possibilidade de salvação pós-morte, através das ordenanças do templo. O livro de Mórmon deixa claro: o dia do arrependimento é agora, nesta vida. Não há uma segunda chance após a morte, nem labores que possam ser realizados no mundo dos espíritos para mudar o destino eterno de alguém. Se o livro de Mórmon for verdadeiro, então não há fundamento para o trabalho vicário nos templos Sud. Essa prática vai contra os próprios ensinamentos do livro, que a igreja afirma ser a pedra angular de sua religião. Em Alma, capítulo 11, versículo 43, reforça essa ideia ao ensinar que, após a ressurreição, teremos pleno conhecimento de nossas ações nesta vida. O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma, e seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora, e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Isso significa que não há um período pós-morte para aprendizado ou arrependimento no mundo espiritual. A vida terrena é a única oportunidade para alcançar a salvação e executar nossos labores. Essa mentalidade de que a hora do arrependimento é agora fica ainda mais evidente quando o próprio livro de Mórmon descreve o estado das almas após a morte. Em Alma, capítulo 40, nos versículos 11 a 14, ensina:
Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. E então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do espírito do Senhor, pois eis que preferem praticar o mal e não o bem, por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação, e ranger de dentes. Isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Ou seja, os iníquos permanecerão nas trevas até a ressurreição, sem a chance de mudança de estado, assim como os justos ficarão no seio de Abraão. O versículo 12 diz que os justos entrarão em um estado de descanso, não de trabalho missionário em favor dos iníquos. Talvez o mormon crente diga que o trabalho missionário não será feito para os iníquos, mas para aqueles que não conheceram o Evangelho. Mas o próprio livro de Mormon, como veremos mais adiante, diz que aqueles que não conheceram o Evangelho não podem pecar e já são salvos pela graça de Cristo. Essa visão é coerente com as doutrinas protestantes da época de Joseph Smith e o reavivamento. No artigo O Estado Intermediário, publicado pelo Ministério Fiel, Kim Heidelberger ilustra essa mesma ideia, dizendo: podemos saber que, quando a vovó morreu, ela não adormeceu. No céu, ela não está sendo purificada do pecado. Se a vovó era crente, ela foi imediatamente glorificada e entrou na presença de Cristo. Jesus realizou isso por ela na cruz e em sua vida de perfeita obediência. Ela conscientemente aguarda a ressurreição, mesmo agora enquanto contempla a face de seu Salvador. Essa crença se alinha perfeitamente com o que é ensinado no livro de Mormon. Os justos e os iníquos aguardam a ressurreição em seus estados separados, sem qualquer menção ao trabalho missionário pós-morte. Sem um estado intermediário, não há espaço para as doutrinas modernas do mormonismo, como o batismo pelos mortos e a pregação do evangelho no mundo espiritual. O livro de Mormon ensina que o destino eterno de cada pessoa já está selado após a morte. Em 2 Nefe, capítulo 9, versículo 25 a 27, reforça essa ideia ao afirmar que aqueles que morrem sem conhecer a lei estão automaticamente cobertos pela graça de Cristo. Dessa forma, o batismo vicário se torna uma prática inútil. Nefe declara: onde nenhuma lei é dada, não há castigo, e onde não há castigo, não há condenação. E onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação. A mesma ideia aparece em Moroni, capítulo 8, versículo 22 a 23, dizendo: porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem a lei, porque o poder da redenção atua sobre todos os que não têm lei. Portanto, o que não foi condenado, ou seja, o que não está sob condenação, não pode arrepender-se, e para tal o batismo de nada serve. Mas é escárnio perante Deus negar as misericórdias de Cristo e o poder do seu Santo Espírito e depositar confiança em obras mortas. Isso significa que o próprio livro de Mormon rejeita a necessidade do batismo vicário. Não com base em uma única escritura isolada e compreendida como esta, mas porque toda a sua doutrina aponta para essa conclusão. Se aqueles que morrem sem a lei já estão salvos pela expiação de Cristo, então o ensino mórmon moderno sobre templos e ordenanças pelos mortos contradiz o próprio livro que a igreja afirma ser o mais correto de todos os livros. O ensino do livro de Mormon também contradiz diretamente a doutrina dos 3 graus de glória, introduzida por Joseph Smith em 1832 na seção 76 de Doutrina e Convênios. Essa doutrina divide o pós-vida em 3 reinos: o celestial, o terrestrial e o telestial, onde cada pessoa recebe uma recompensa proporcional ao seu nível de obediência. No entanto, o livro de Mormon apresenta uma visão binária de céu e inferno, sem qualquer menção a graus intermediários de glória. Em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 27, reforça essa ideia. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Essa escritura abre apenas 2 opções: ou vida eterna, recebida por aqueles que seguem Cristo, ou a morte eterna, inferno, para aqueles que seguem o diabo.
Não há menção a graus intermediários de glória, como o reino terrestre ou celestial. Em vez disso, o texto apresenta um dualismo claro entre vida eterna e morte eterna. Essa visão se alinha perfeitamente com o ensino bíblico de que a salvação vem pela graça e não por um sistema de mérito. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, confirma essa ideia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o livro de Mórmon não ensina que a quantidade de obras define o destino eterno de alguém em um reino superior ou inferior. Pelo contrário, ele reforça a doutrina da graça, na qual Cristo iguala a todos, independentemente de suas circunstâncias individuais. A salvação não é um sistema de níveis, mas um dom gratuito de Deus, segundo o protestantismo e o metodismo. Eu poderia continuar abordando outras doutrinas problemáticas, como a Trindade, que no livro de Mórmon se assemelha mais à teologia metodista do que ao conceito atual ensinado pela Igreja Sud. Essa doutrina foi posteriormente alterada para se adaptar à teologia em evolução de Joseph Smith, mas já tem um vídeo dedicado a esse tema. Foi inclusive o primeiro vídeo do canal, onde analiso o contexto da primeira visão de Joseph Smith, de 1832. Por hoje, vou encerrar com uma última observação. Em 3º Nef, capítulo 11, versículo 32 a 34, Jesus supostamente ensina aos nefitas: "E esta é minha doutrina, e é a doutrina que o Pai me deu. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados, serão condenados." Mais adiante, no versículo 39 e 40, essa doutrina é reafirmada: em verdade vos digo, que esta é minha doutrina, e os que edificam sobre isso, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E aqueles que declararem mais ou menos do que isto, e estabelecerem-no como minha doutrina, esses vêm do mal, e não edificam sobre minha rocha, mas edificam sobre um alicerce de areia, e as portas do inferno estarão abertas para recebê-los, quando vierem as inundações e os ventos açoitarem-nos. Ou seja, o próprio livro de Mórmon estabelece que o batismo e a aceitação de Cristo são os únicos requisitos para a salvação. Aqueles que acrescentam ou removem algo dessa doutrina vêm do mal. Se esse ensinamento for verdadeiro, então as ordenanças, como as cerimônias de investidura, o batismo pelos mortos, os selamentos no templo e todas as doutrinas adicionadas posteriormente, não têm base para a salvação. Isso nos leva a um dilema inevitável. Ou o livro de Mórmon está correto em seu plano de salvação e contém todas as verdades necessárias para a salvação, ou a Igreja Sud está errada. O próprio profeta e presidente da igreja, Ezra Taft Benson, afirmou: "No livro de Mórmon encontraremos a plenitude daquelas doutrinas necessárias para a nossa salvação." Sendo assim, então, por que o livro de Mórmon é completamente silencioso sobre doutrinas fundamentais do mormonismo moderno, como os 3 graus de glória, o mundo dos espíritos como um local de aprendizado e arrependimento, o batismo pelos mortos, a pré-existência e os estágios da mortalidade, as ordenanças do templo como um requisito para a exaltação? Se o livro de Mórmon deve conter todas as informações necessárias para a salvação, então por que ele ensina o plano metodista de salvação e não o plano de salvação da Igreja Sud? O que vemos no mormonismo moderno não parece uma religião restaurada, mas uma religião reformada, ajustada ao longo do tempo para encobrir suas próprias contradições. Além disso, vimos que a teologia do livro de Mórmon se parece muito mais com o metodismo do século XIX do que com qualquer tradição judaica ou cristianismo primitivo. Se o livro de Mórmon fosse realmente um registro antigo, esperaríamos encontrar ensinamentos baseados na lei de Moisés, práticas judaicas e conceitos condizentes com o contexto bíblico. Mas, em vez disso, encontramos doutrinas que refletem as pregações metodistas da época de Joseph Smith. Doutrinas que foram, mais tarde, substituídas por novas revelações para se encaixar no mormonismo moderno em evolução. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: o livro de Mórmon é realmente um registro antigo inspirado por Deus ou apenas reflete as crenças religiosas do século XIX? Nos vemos no próximo vídeo.